agora vamos falar sobre a Assembleia Geral da ONU em Nova York, que começa na segunda-feira, vai até 26 de setembro. O presidente Lula discursa na abertura do encontro. A gente vai falar sobre a importância da reunião de líderes no contexto atual internacional que temos, com várias restrições também a autoridades brasileiras. Tá na linha com a gente ele, o professor mais querido dos nossos ouvintes da Band News FM, professor Leonardo Trevisan, especialista em relações internacionais, professor da SPM. Muito obrigada por, mais uma vez, nos atender aos sábados, professor. Bem-vindo aqui com a gente nesta manhã. Primeiro, queria começar com a importância da Assembleia neste momento, com o contexto que vivemos. Ontem, a Organização das Nações Unidas autorizou, inclusive, que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, participe, mesmo que por videoconferência, da Assembleia Geral. O que dá para a gente esperar dessa reunião, hein, professor? É isso mesmo, Roberto. O que dá para esperar, né? Bom dia, Roberto. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos escutam, né? A questão central, Roberta, é o que essa Assembleia está representando nesse contexto. Sabe aquela brincadeira, a chaminha de esperança? É isso aí. Né? É melhor com ela do que sem ela. Esse é o ponto. Né? Não, eles não vão fazer nada, eles não têm força militar, breca tudo no Conselho de Segurança. É verdade. Né? Imagine sem ela. Né? Então aí nós não íamos ter nenhum fórum de discussão. Sabe, Roberta, eu tenho chamado a essas atitudes, né, de resquício de civilização. Né? Ainda nós temos alguma sobra de um mundo em que se preferia sentar na mesa para negociar do que dar tiro, do que sair em cima do outro, do que sair com uma guerra. É disso que nós estamos falando. Qual é a alternativa que sobrou? Né? Que ela tem fragilidades, não há dúvida nenhuma. Que ela está precisando de reforma, não há dúvida nenhuma. Que é provável, que é possível que aconteça muito pouco, também é. Pense sem ela. Né? Nós não teríamos sequer o espaço para uma atitude como essa que você destacou, né? De chamar o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que é a voz mais serena naquele contexto para defender os palestinos. Chamar para que ele venha, mesmo com Trump dizendo que ele não pode sequer entrar em Nova York, que já é uma situação muito delicada, porque na formação da ONU, a entrada em Nova York para isso era garantida. Trump desrespeitou essa regra. Tudo bem, você chama vamos usar a tecnologia, você chama para uma discussão remota. Já é um grande avanço. Nós vamos ter algum tipo de interlocução. Naquele contexto, no contexto do Oriente Médio, é um sinal forte de que tem muita gente apostando na paz, né? Que conseguiu esse passo. Nós temos a Ucrânia e nós temos o mais importante de tudo, né? Que é tentar que nessa discussão da ONU se volte a falar em comércio organizado, se volte a falar não na lei do mais forte no comércio. Sabe, Roberta, isso tem muito a ver com diminuição de fome no mundo, isso tem muito a ver com diminuição de desigualdade. Comércio não quer só dizer não ter guerra. Quando você tem comércio, não tem guerra. Não é só isso. Comércio quer dizer que as pessoas passam a ter alguma atividade econômica, elas vivem melhor, especialmente os mais pobres. Professor, um encontro desse, né, de tamanha importância, apesar de temas e expectativa de paz, de que haja acordo, essa posição intempestiva do governo americano, essas sanções aí do governo Trump, fazem com que também haja uma possibilidade de discussões acaloradas e que às vezes possam nem ter tanto reflexo. O senhor falou da importância de ter esse encontro, mas há um certo risco também de animosidade, de aumentar um pouco entre essas nações? Você tem toda a razão, Mário. Né? De que se você coloca na ordem do dia uma lógica de que nós temos que resolver, que é uma lógica de confronto, com um grupo que
que pratica uma política que é de confronto, é impossível negar que o grupo de Trump pratica uma política que é de confronto. Né? O outro lado está dizendo quem é o outro lado. Né? Esse é o ponto. Sabe? Talvez a gente não possa só olhar para o outro lado como China. Né? A gente não pode só olhar para o xadrez geopolítico complexo, mesmo porque, sabe, Mário, essa Assembleia da ONU tem um outro aspecto que eu não quis falar de imediato. Ela pode ser uma grande preparação. Sabe aquela brincadeira que os meninos fazem, o esquenta, sabe? Pode ser isso. Pode ser um esquenta do que realmente vai mudar, que é a ida de Trump a Pequim em novembro, que já está programada. Nessa ida de Trump a Pequim, os dois grandões, né, os dois bigs, né, vão sentar e vão dividir o mundo. Não há dúvida nenhuma. Quem ficou do meu lado, quem ficou do lado da China. Essa Assembleia da ONU já é um sinal. Porém, na Assembleia da ONU, né, nesse contexto da Assembleia da ONU, como você disse, você coloca o confronto, aparecem terceiras forças, que podem ser forças europeias, podem ser, de certa forma, forças do BRICS, podem ser, de algum modo, alternativas a um choque tão direto do mundo pertencer só a dois donos. A Assembleia da ONU faz um sinal desse tipo. A ação da Inglaterra e da França de anunciarem que irão usar a Assembleia da ONU para reconhecer o Estado palestino na direção de uma solução de dois Estados. O discurso do presidente Lula, de alguma forma, abrindo a Assembleia e dando um tom da mensagem dos BRICS, é um pouco desse sinal, sabe, Mário? Os dois grandões, os dois poderosos, os dois têm interesse, ótimo. Tudo bem, vamos lá, novembro eles vão dividir o mundo, todo mundo já sabe, ok. Mas e o resto que não é tão grandão? E o resto que não quer nem sentar no colo dos chineses e nem obedecer aos americanos? Como é que fica esse resto? Esse resto é o mundo. Esse resto é um monte de gente. Esse resto é até país rico, que nem a Arábia Saudita, cara. 10 milhões de barris de petróleo dia. E ele está dizendo, olha, não quero sentar muito de um lado, não quero sentar muito do outro. Não. E tem vários assim. Se você me disser que o mundo está olhando para essa semana, e essa semana é aquela frase eterna, né? Que tem algumas semanas no mundo que décadas são resolvidas, essa aí é uma, sabe? É possível mesmo que aqui na ONU, não pela ONU em si, mas pelo estado geral das coisas e o que é que ela vai sinalizar. Professor, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que desistiu de viajar para os Estados Unidos, disse que as restrições impostas pelo país impediram a participação dele na Assembleia Geral da ONU, também outros eventos importantes, né, focados na área da saúde, que acontecem na próxima semana, classificou as restrições de circulação impostas pelo governo americano como inaceitáveis, também uma afronta. A gente tem outras autoridades brasileiras com dificuldades no visto. Como você vê essa limitação das nossas autoridades? Qual é o peso num evento como esse? O que eu vejo é que certos grupos, sabe, Roberta? Certos grupos que chegam muito perto dos ouvidos do presidente Trump estão conseguindo algo mais do que os ouvidos. Estão conseguindo que o presidente Trump, de certa forma, vá para algumas ações. Porém, há um outro lado, ao lado da realidade dos Estados Unidos. Está fazendo isso com o Brasil? É verdade. Está, de certa forma, ouvindo certos grupos bastante belicosos, bastante guerreiros, bastante da lógica que o Roberto falou, bastante belicosos mesmo, bastante da lógica do confronto. Está ouvindo. Porém, tem um outro grupo de gente nos Estados Unidos que está dizendo o Brasil nos interessa. Aquilo que o Brasil produz conosco, junto com a gente, em cadeias produtivas integradas, nós precisamos deles. Eu estou falando de avião, eu estou falando de celulose, eu estou falando de um monte de cadeias interligadas com médias e pequenas empresas brasileiras do Sudeste e do Sul, são mais de 10 mil. Quando a gente olha para isso, o empresário americano que produz aqui, não produz aqui no Brasil porque ele ama os brasileiros, porque ele gosta de praia. Ele produz aqui no Brasil porque é melhor, porque é mais barato.
É isto, esse outro grupo está chegando na orelha do Trump falando como é que é. Então nós temos os dois lados. Nós temos um lado que toma essas medidas ofensivas, ridículas, né? De proibir, de desrespeitar regras da Assembleia da ONU, porque as regras da Assembleia da ONU declaravam Nova York como uma espécie de território internacional. Estava dentro dos Estados Unidos, mas era território internacional. Né? Eu lembro, por exemplo, da famosa ida de Yasser Arafat a Nova York, aquela ida que ele vai para anunciar e tudo mais, nos anos 90. O presidente Bush pai respeitou e acertou uma segurança para que Arafat fosse, porque respeitava a ordem. Isso tudo está esquecido no governo Trump, ok. Né? São situações que são do mundo da realidade. Há um grupo dentro do governo americano que pratica esse tipo de coisa, ok. Mas tem a realidade também dos negócios, tem a realidade também da importância do Brasil. Eu chamo a atenção que mais tão grave quanto as ofensas relativas o programa de mais médicos é um programa que já mudou. Isso é uma realidade de 10 anos atrás. Nós estão desinformados sobre punir o ministro Padilha por causa disso. Me parece bastante importante que o ministro Haddad preferiu não ir e seguir nas negociações com o Scott Bessent, negociações diplomáticas. Sabe, Roberta, eu penso que se nós deixarmos essa briga de galo com os briguentos americanos na mão dos briguentos aqui, nós não vamos a lugar nenhum. Deixa isso na mão dos diplomatas profissionais. Nós temos visto conquistas importantes. O Padilha, a questão do Padilha e do visto negado foi contornado pela diplomacia brasileira. Ele recebeu o visto. Nós temos que, de alguma forma, observar que a diplomacia brasileira tem conseguido bastante respostas efetivas e produtivas para nós. Área de observação, Roberta. Vamos observar e vamos ver isso e deixar na mão de quem sabe jogar, que é melhor do que a gente deixar na mão de algumas pessoas que não são bem profissionais da diplomacia. Vamos deixar com eles que, de fato, está dando bons resultados. E às vezes uma frase, uma palavra que pode ser mal interpretada nesse embate, né, com os Estados Unidos. Já eu lembro, professor, o G20 aqui no Rio de Janeiro não tem tanto tempo, não tem nenhum ano. Chefes de Estado aqui na capital fluminense, com um esquema todo especial de segurança e tudo correu, claro, não vou dizer 100%, mas perto disso, né? Posando para fotos ali no aterro do Flamengo, com o Pão de Açúcar de fundo. Foi uma discussão, foi algo que rendeu bastante, criou uma imagem positiva e de lá para cá, o que a gente pode ter de diagnóstico do que foi levantado, combate à fome, desigualdade, ação climática, agora essa reunião, esse encontro importante na ONU diante de um clima mais hostil? Essa lembrança é boa. Essa lembrança é boa. O G20 no Brasil, lembra Biden indo para a Amazônia, todo aquele clima, um clima ameno, um clima de um mundo que está atrás de paz. Não é um clima que está atrás de guerra, atrás de domínio, atrás de fazer a casa dos outros um resort. Um mundo normal, né, professor? Um mundo normal. Um mundo normal, Roberto. Isso, que deveria isso ser, que né? O Mário lembrou, exatamente, isso que o Mário lembrou é fundamental. Né? Nós sabemos fazer, Mário. Né? Se tiver algum exercício de boa vontade, acontece. Nós sabemos fazer. Eu estava dizendo da diplomacia brasileira, tinha até me esquecido desse feito da diplomacia brasileira, né? Que foi essa reunião do G20 com todos os líderes mundiais e funcionando. Né? E chegando a um consenso, chegando a algum rumo. Né? O problema está nessa escolha. Você quer paz ou você quer briga? O problema é nessa escolha, cara. Né? Então, se de alguma forma essa reunião da ONU for num contexto
de você encaminhar para a paz uma assembleia desse sentido, fazendo as questões fundamentais. Lembra o que você acabou de dizer, não é? Num mundo que combate a fome, num mundo que combate a desorganização comercial muito grave, num mundo que combate, de alguma forma, coloca regras, e se tiver gente brigando, vamos tentar fazer eles sentarem em volta de uma mesa. Né? Esse mundo é o papel da diplomacia. Tudo anda melhor quando nós fazemos isso. Quando nós falamos de guerra, a situação é de outro papel. Sabe, toda vez que nós falamos de guerra, Mário, nós temos que fazer uma pergunta básica. Quem é que está ganhando com isso? Geralmente não são quem está morrendo na guerra. Quem é que está ganhando com isso? Talvez a gente, ao responder essa pergunta, a gente entenda por que os tempos ficaram tão quentes agora, quando há um ano atrás era possível sim você sentar em volta de uma mesa e até mesmo bater aquela bonita foto lá no aterro do Flamengo. É possível sim fazer uma coisa dessa. Professor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo fim de semana para o senhor e até a próxima. Eu é que agradeço o convite e a boa conversa com vocês. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos que nos ouviram. Valeu, professor.